você. Na Cultura, agora 9h13. Muito bem, de volta aqui no A Casa é Sua, agora com o quadro Explicando Direito. Você vai tirar todas as suas dúvidas a partir de agora. A casa é sua. Explicando Direito. Cultura. Muito bem, agora são 9h13, começando o quadro Explicando Direito. Toda quinta-feira a gente sempre traz um convidado especial, um advogado para tirar todas as suas dúvidas, trazer um tema importante para você. E o melhor, tudo isso gratuito, gente. É como se fosse aí um atendimento gratuito para você aqui na Cultura FM. Você pode tirar também todas as suas dúvidas. Fique à vontade, é só entrar em contato através do 992724655 ou através da nossa página no Facebook. Nós estamos ao vivo agora. É só acessar facebook.com/Cultura FM Paranaíba. A gente está recebendo hoje a doutora Bruna Alves, mais uma vez junto com a gente. Ela que vai explicar pra gente um pouquinho sobre pensão por morte. Todas as suas dúvidas a partir de agora serão sanadas pela advogada Bruna Alves, que mais uma vez está aqui junto com a gente. Esse benefício, né? Especificamente a gente vai falar para cônjuges e companheiros. Bem-vinda mais uma vez, doutora Bruna, ao Explicando Direito. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Cultura FM. É um prazer estar aqui novamente com você para falar de pensão por morte, um dos benefícios mais necessários nesses últimos tempos. Com certeza, doutor, é um assunto um pouco delicado, né? Doloroso para a pessoa que perdeu um ente querido, enfim, um companheiro, né? A pessoa que estava ali sempre com ela. E por esse motivo, né, a legislação ela prevê esse benefício de pensão por morte, né? Que de alguma maneira pode diminuir aí esse impacto causado aos dependentes, né? Eu queria que você explicasse aí um pouquinho dos direitos, esses benefícios, né? O que essa pessoa tem direito aí à pensão por morte, explicasse um pouquinho como é que funciona essa questão. Tá, vamos lá. Alex, primeiro eu tenho que te dizer que a pensão por morte, assim como todo benefício previdenciário, ela rege pelo princípio tempo rege o ato. Então, o que isso quer dizer? Aconteceu um fato, e nesse nosso caso, uma morte, e no tempo da ocorrência da morte, a lei que está ali sendo aplicada é a lei que vai dar amparo ao companheiro, à companheira em relação a esse benefício, tá certo? Então, quem é dependente desse segurado? Nós temos filhos menores, inválidos, aí o esposo, a esposa, o companheiro e a companheira são um dos dependentes que nós vamos falar hoje, tá? Como que começa a pensão por morte? Qual é o prazo do seu requerimento? Esse é o passo inicial, tá? Prazo para requerimento. Hoje, 90 dias a partir da data do óbito, considerando aí o recebimento desse benefício a partir do óbito. Posso fazer depois desse prazo de 90 dias? Pode fazer depois de 90 dias, sendo certo que a pessoa só vai receber a partir da data daquele requerimento, tá? Então, nem todo requerimento vai gerar direito a partir da data do óbito. A pessoa, então, primeiramente tem que ficar atenta aos prazos, né? Exatamente. Doutora? Primeiramente, atento ao prazo da data do requerimento. Como é que faz nesses quesitos? A documentação, enfim, como é que funciona? Documentação do óbito da pessoa? Tem que procurar um advogado? Tem que ir ao INSS? Olha, hoje os requerimentos, eles são feitos de forma eletrônica. Sim, é sempre válido procurar um profissional capacitado, tá? Até porque as agências estão fechadas ou semi-fechadas, e aí você não consegue ir até lá tirar sua dúvida, perguntar qual é a documentação que é necessária. Bom, no caso de cônjuge ou companheiro, pessoa casada no papel, vamos colocar de forma mais simples, tá? Certidão de óbito, certidão de casamento, documento pessoal, comprovante de endereço. São os principais documentos. Agora, para o companheiro, para a companheira que não se casou, que só está vivendo em união estável há muito tempo, é necessário provar a união estável. Existem algumas maneiras dessa pessoa provar, doutora, para a justiça que tem direito a receber essa pensão mesmo não estando casada no papel? Existe sim, Alex.
uma das formas, e eu acho que talvez aqui todo mundo tenha, um dos documentos que provavelmente todo mundo tem, é aquela carteirinha da Secretaria de Saúde. Sabe quando a agente de saúde vai na sua casa, te dá uma carteirinha e lista nela todas as pessoas que vivem naquela casa? Sim. Exatamente. Esse documento é um dos documentos que você pode comprovar que, pelaquela data, você já vivia em união das pessoas. É muito comum a gente pegar uma certidão de óbito e lá tá escrito assim: convivia maritalmente por X anos com aquela pessoa que faleceu. Só que convivia maritalmente não quer dizer que estava casada. Quer dizer que vivia em regime de união estável e essa união, ela precisa ser comprovada através de documento. Doutora, uma dúvida. Todo dependente, né, dessa pessoa falecida tem direito, não tem relação com profissão, com o tempo de período trabalhado? Como é que funciona essa questão? É só a pessoa dar entrada mesmo e ela tem o direito a receber esse benefício? Isso. Toda pessoa, no rol dos dependentes daquela pessoa que faleceu, eles vão ter direito. Mas nós precisamos observar se a pessoa que faleceu tinha qualidade de segurado lá no INSS. Ah, tem toda essa questão também. Tem. E se a pessoa que vai receber tem qualidade de dependente. Então, se é um filho, se é uma esposa ou um marido, se é um companheiro, como eu te disse, os companheiros, eles vão ter que provar que existe a união estável. Sim. Tá? E aí, esse outro lado, existe também um outro lado para esse requerimento, para o tempo desse requerimento. Então, se a pessoa que faleceu possuía 18 contribuições, pelo menos 18 contribuições no INSS, e se aquele casamento ou a união estável tinha menos de 2 anos, aquela pessoa que tem direito à pensão por morte, ela vai receber por um período X. Essa no que se encaixaria a qualidade do segurado, né? A pessoa que já tem um vínculo ali com o INSS. Com o INSS, exatamente. Aí se encaixaria a qualidade de segurado. Mas a gente precisa lembrar também do trabalhador rural, segurado especial, que nós falamos da outra vez. Exatamente. Lembra que ele não contribui? Verdade. Se ele não contribui ele não tem efetivamente. direito? Não, ele tem direito sim. Tem direito Você também. só vai provar que ele era trabalhador rural. Aí já demanda um pouco mais de prova para aquele benefício, mas você vai ter direito também. Exatamente. Doutora, a gente agora vai entrar em relação ao período de recebimento, né? Quanto tempo essa pessoa ela vai receber esse benefício e os valores? Como é que esses valores eles são calculados? Tá, então vamos primeiro por quanto tempo ela vai receber. Eu te falei que se a pessoa que faleceu tinha menos de 18 contribuições e se o casamento tinha menos de 2 anos, a pessoa que tem direito, o marido, a esposa, vai receber por 4 meses. 4 meses, exatamente. 4 meses, exatamente 4 meses. E aí entra a questão do momento do requerimento, tá? Se da data do óbito, se no momento daquele pedido. Agora, se a pessoa que faleceu tinha mais de 18 contribuições e se o casamento e a união estável comprovadamente tinha mais de 2 anos, o cálculo é feito a partir da idade daquela pessoa que vai receber. Então, você vai ter alguém que possa receber por 10 anos, por 15 anos, por 30 anos, sendo que o beneficiário que tiver 45 anos na data que a pessoa faleceu, ele recebe de forma vitalícia. Ah, essa dúvida mesmo que me veio a questão mesmo, doutora, em relação à vitalícia, né? Não são em todos os casos, né, da pensão por morte que a pessoa vai receber esse benefício de maneira vitalícia, né? No caso, já tem os 4 meses e em relação aí essa parte aí do INSS, a partir da idade, né? Exatamente, ela consegue receber esse benefício vitalício, né? Queria que você reforçasse mais uma vez essa parte. A idade é a data do óbito. A data do óbito. Na data do óbito. Eu tenho 45 anos, fiz o meu requerimento, ou na data ou para receber dentro do prazo de 90 dias, ou depois dele. Tenho 45 anos? Tenho. Ou mais de 45 anos, evidentemente, vou receber de forma vitalícia. Tá certo? Exatamente. Esse é uma das características que veio
em uma pré-reforma da legislação previdenciária em 2015. Antes de 2015, não havia esse critério de diferenciação de idade. Teve algumas mudanças recentes, né? Você vai destacar para a gente sobre essas mudanças, doutora? Vou destacar sobre essas mudanças e a maior delas vai acontecer agora no que nós vamos falar sobre o valor da pensão por morte. Porque ao contrário, ao invés de beneficiar, enfim, ajudar um pouco mais o cidadão, deu uma dificultada? Como é que funciona? Deu. Infelizmente, a lei nova, instituída a partir de novembro de 2019, ela tornou a pensão por morte um dos benefícios mais castigados para quem recebe. Gente, tá? é difícil. Até para a pessoa receber um benefício, né, por esse momento difícil, é o governo colocando empecilhos, né, gente? Foi sim. Foi estabelecida uma regra de cotas, certo? Então, vamos imaginar que o beneficiário de pensão por morte, ele vai ter direito tanto se a pessoa que faleceu era aposentada, como se ela, trabalhando, teve uma doença comum e faleceu. Nesse caso, nesse último caso, o INSS vai fazer um cálculo da aposentadoria que aquela pessoa teria direito se tivesse ocorrido uma invalidez. Tá? Então, esses são os nossos dois parâmetros. Ou a aposentadoria que a pessoa já recebia até a data do óbito, ou uma aposentadoria por invalidez calculada pelo INSS quando a pessoa falece sem que receba a sua aposentadoria. Então, o que aconteceu? Por que eu te falei no início que o tempo rege o ato? Antes da reforma da Previdência, você recebia exatamente o valor que aquela pessoa recebia de aposentadoria. O mesmo valor. Agora, depois da reforma da Previdência, nós temos, então, a regra de cotas. E o que é isso? Aquele valor definido como valor de aposentadoria ou valor da pessoa que estava ativa, ele é dividido em uma cota global familiar de 50% daquele valor. E cada dependente do falecido tem direito a 10% daquele valor inicial. Então, se for um cônjuge, quanto ele vai receber? Ele vai receber 60%. Ou da aposentadoria que a pessoa já recebia, ou daquela que o INSS calcular para ela. Exatamente. Doutor, algo mais a destacar em relação à pensão por morte, que a gente acabou deixando passar aqui no nosso tema? Essas cotas dos dependentes, quando dá o tempo limite para o recebimento, elas não voltam para a pessoa que ficou, tá? Então, recebe um filho e uma mãe. O filho era menor na época da pensão por morte. Fez 21 anos. A mãe só recebe a cota dela e a cota familiar. Aquela cota de 10% daquele filho acaba naquele momento. Certo? Pode perguntar, Alex. Doutora, me surgiu uma dúvida aqui. A gente estava até conversando em off a respeito sobre esse assunto, né? Seja o homem ou a mulher, enfim, recebendo essa pensão por morte, seja ela vitalícia, por exemplo, né? Ela decide se unir a outra pessoa, casar, enfim. Ela pode perder esse benefício? Como é que funciona? Tem muitas dúvidas, né? A gente ouve muito essas histórias, né? Eu tô com uma pessoa, mas por conta aí de receber a pensão por morte aí do falecido, infelizmente a gente não pode se casar porque eu posso perder. Hoje, com essa mudança, como é que tá? A pessoa perde esse benefício mesmo? Como é que tá funcionando agora, doutora? Não, Alex, a pessoa não perde o benefício de pensão por morte por se unir a uma outra pessoa. O que vai acontecer é que ela não poderá receber uma nova pensão por morte pelo falecimento daquele segundo cônjuge. Nesse caso, ela vai ter que escolher qual que seria o benefício mais vantajoso. Se aquele que ela já vinha recebendo, se esse benefício novo, tá? Bem como ela não vai poder acumular de forma integral 2 benefícios de pensão por morte, ainda que do mesmo regime. Por exemplo, um professor que trabalha em mais de um lugar. Sim. Ele vai ter direito a 2 pensões. A esposa vai ter direito a 2 pensões. Seja num regime recebendo pelo Estado, seja recebendo pelo INSS.
e aí a gente vai ter a redução de um desses benefícios pelo sistema de acumulação, tá? Não é integralmente recebido. Doutora, trazendo aqui um pouquinho a respeito do tempo, né? Vamos supor aí a pessoa, o falecido, morreu há mais de 10, 20 anos e a pessoa na época não tinha toda essa informação, né, sobre a pensão por morte. Ela ainda tem direito a requerer esse benefício? Como é que funciona tudo isso? Tem direito a requerer o benefício. A gente precisa analisar, é claro, o caso concreto, né? Prazo prescricional, prazo decadencial. Mas, sim, a partir do requerimento. A partir do requerimento, né? E os valores, eles podem mudar durante esse período? Os valores, eles vão depender da lei que é aplicada naquele momento. Como eu te disse antes. Sim. Se a pessoa faleceu em 1º de novembro de 2019, aquele beneficiário ele vai receber exatamente o valor que aquele falecido recebia como aposentadoria. Assim como a lei de 95, exatamente. 80, por exemplo. Exatamente. Vai ser a regra que aquela lei naquele momento disciplinava. Tá bom? E tudo isso depende sempre de um profissional. Exato. Algo mais a destacar, doutora Bruna, pra gente em relação a esse assunto? Tem sim uma situação que é menos comum, mas ela existe. Quando que eu não tenho direito à pensão por morte? Você não tem direito à pensão por morte se você for condenado criminalmente pelo óbito daquela pessoa, que você pretende receber a pensão por morte dela, e se houve fraude no casamento ou na união estável para fim de receber a aposentadoria. No caso, o que seriam essas fraudes em específico, doutora? Vamos exemplificar uma coisa. Alguém que tem um tio de 90 anos e aí, de repente, faz uma declaração de união estável com a finalidade de que, quando ele falecer, receba, então, a sua pensão. Se essa fraude, essa simulação de união, ela for comprovada para o fim de receber a pensão por morte, mesmo que ela tenha sido concedida, ela vai ser cessada. Tá bom? Perfeito. E o importante, né, gente? Claro, você pode tirar todas as suas dúvidas também com um profissional, buscar todas essas informações, porque não é só simplesmente chegar ali, pegar uma documentação e simplesmente querer reaver os seus direitos, né? Tem todos aqueles trâmites legais, enfim, é um pouco burocrático, por isso que depende sempre de um advogado, né, doutora Bruna? Sim, é bem burocrático. Em geral, o INSS não te dá todas as dicas, todas as informações que são necessárias para você ir atrás do seu direito sem o auxílio de um profissional habilitado. E como é que faz para encontrar a doutora Bruna, tirar mais dúvidas, né? A gente sabe que o nosso tempo aqui é corrido, mas a doutora Bruna está sempre disponível aí, seja nas redes sociais, enfim, é um local, né, em que possa receber as pessoas para tirar as dúvidas. O meu Instagram é Bruna Alves, tá? E o meu escritório, ele tá ali localizado na Praça da República, ali ao lado do Espaço Gourmet. Nós estamos sempre abertos para isso. Perfeito, doutora Bruna Alves, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no A Casa é Sua, no quadro Explicando o Direito. Eu que agradeço a oportunidade, Alex. Muito obrigada. E o melhor, se você perdeu, gente, você vai poder acompanhar esse assunto, esse tema na nossa página. Vai ficar disponível 24 horas por dia, você vai poder assistir quantas horas quiser e quantas vezes também, tá? Fica à vontade, é só acessar facebook.com/Cultura FM Paranaíba e também através do nosso portal no rcn67.com.br. E na próxima quinta a gente traz mais um convidado também aqui no quadro Explicando o Direito. Continue junto com a gente, não saia daí.